Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós já estamos chegando no final, praticamente no final do capítulo, ainda tem muitos assuntos assim bem importantes para nós estudarmos, assuntos assim, e nós já fizemos estamos fazendo um resumo. Na verdade, nós não estamos fazendo resumo. Allan Kardec fez um resumo com a Coletânea de Preces Espíritas. E ele nos traz aqui um grande número de conceitos que já vem lá do Evangelho e que nós vamos estudando, nós vamos relembrando. A semana passada a Sandra falou da prece por um nascimento, por alguém que nasce, alguém que vem para a Terra. E hoje nós vamos falar da prece por um agonizante, aquele que deixa a Terra. Que é uma questão assim, vamos dizer, bastante semelhante uma coisa com a outra. Tirando, obviamente, a questão hospitalar, a doença, o sofrimento. É óbvio, né? A questão da chegada no planeta e a da saída do planeta para o mundo espiritual, ela é caracterizada por momentos assim muito semelhantes. Quando o espírito vai reencarnar, como a Sandra falou semana passada, ele vem com um projeto, ele vem com esperanças, ele faz um projeto no mundo espiritual. Muitas vezes o espírito dele é preparado, o perispírito dele é preparado no mundo espiritual, é preparado inclusive geneticamente falando para a prova que ele vai passar na Terra, eventualmente uma doença ou alguma coisa assim, ou ele é preparado intelectualmente para uma profissão, para ser um médico, para ser um cientista, ou ele é preparado, enfim, ou é uma reencarnação rápida, como a gente vê diversas, o espírito vem e desencarna com 1 mês de vida. Então, há todo um planejamento no plano espiritual para o reencarne. E para o desencarne, há todo um procedimento também. Todo um procedimento é feito para o desencarne. Porque não é uma coisa assim, pum, morreu. O espírito sai, vai e vai alcançar lá o lugar dele, que a gente sabe que ele alcança de acordo com o peso específico do perispírito dele, de acordo com a nossa vida, com o nosso trabalho, enfim, o nosso perispírito adquire um certo peso específico e ele vai para onde lhe cabe, vamos dizer assim, no momento do desencarne. Para um hospital próximo da Terra, para um hospital. Mas existe aquele período que está entre a morte física e o desencarne e aquela situação de agonia, do agonizante mesmo, que está lá no hospital, que está na casa, ou que está ali próximo do período da morte. E Allan Kardec, no prefácio, ele diz assim: a agonia é um prelúdio da libertação da alma. Pode dizer-se que nesse momento o homem tem apenas um pé nesse mundo e que já pôs um outro no outro mundo. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se apegam à matéria e viveram mais para os bens materiais deste mundo do que para os do outro, e cuja consciência se acha perturbada por mágoas e remorsos. Para os que, pelo contrário, mantiveram seus pensamentos elevados ao infinito e se desprenderam da matéria, os laços são mais fáceis de romper, e seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, prende-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, liga-se por raízes profundas. Em qualquer caso, a prece exerce poderosa ação no processo de separação. Existe todo um processo de separação. Se a gente quer aprender sobre esse processo, como acontece esse processo
de separação no momento da morte, a doutora Marlene fez um estudo a partir da psicografia de Chico Xavier, das mensagens que o Chico recebeu desses espíritos, que chama Nossa Vida no Além. Nossa Vida no Além é considerado uma enciclopédia sobre a morte. É um livro que traz, desde o princípio, desde o entendimento da morte, desse medo que nós temos da morte, porque nós somos preparados para a vida assim. Nós aprendemos que a nossa vida é assim. A gente nasce, aí nós crescemos, nós estudamos ou não, nós temos a nossa vida, aí nós somos jovens, via de regra, né? Nós ficamos jovens, aí depois nós vamos envelhecendo, pronto. Aí não se fala mais, quando a gente vai chegando naquele momento da morte, não se fala mais. A morte, ela causa um certo medo, ela causa um certo desconforto. Tanto ela causa desconforto, que a gente nota aqui nos hospitais, quando os necrotérios, onde se preparam os mortos, enfim, é tudo no subterrâneo. Não se vê nada disso. Eles não passam com uma pessoa morta no meio da população que está lá esperando para ser atendida, enfim. Então, se cria um clima em torno da morte. Se cria um mito em torno da morte. Os filmes, eles tratam a morte como um castigo. Nós vamos observar que o cara fez maldade, aí ele morre no final do filme. A morte, então, é vista como o quê? Como um castigo. E se há sofrimento, é mais ainda um castigo maior, há sofrimento e a morte, que vem com a morte. Então ela tem essa característica. A morte tem essa característica, vamos dizer assim, de medo, de tirar a tranquilidade das pessoas. Quando, na verdade, nós deveríamos entender, mas não entendemos, existe essa dificuldade para a gente, porque ela vem acompanhada da doença, ela vem acompanhada de uma série Então o medo da agonia, o medo daquela passagem, o medo daquele momento, faz com que a morte seja colocada de lado. E Allan Kardec fala aqui, o que ele nos diz aqui? Que são alguns passos que ligam o corpo, é ligado por um fio aqui, que ele diz, na verdade, ele fala por um fio metaforicamente falando, porque na verdade o nosso corpo está ligado, o nosso perispírito está ligado ao corpo pelos centros de força, que nós aprendemos lá com André Luiz, certo? E aquele que é desprendido da matéria, aquele que não está ligado à matéria de uma forma assim egoísta, ele se desprende de uma forma mais rápida. E isso acontece dos dois lados. Não é só do lado da pessoa que está, do agonizante, vamos dizer assim, mas daqueles que estão em volta. Porque muitas vezes as pessoas, elas ficam ali sustentando uma pessoa que deveria se libertar, que deveria deixar o corpo, mas elas sustentam, ali fica aquela coisa, aquela agonia dos dois lados. Aquela agonia dos dois lados. Porque você não quer se separar daquela pessoa querida, e é natural que você não quer se separar, mas precisa se separar da pessoa. Quando chega o momento da separação, precisa se separar, precisa deixar aquele egoísmo. Ninguém é dono de ninguém, ninguém pertence a ninguém. Todos nós podemos a qualquer momento deixar o nosso corpo e partirmos para o mundo espiritual. E existe aquela dificuldade da separação. Então, aquela dificuldade que prejudica tanto quem está lá na agonia, o agonizante, e prejudica também a pessoa que está ali, sabe, pedindo, fica, e a pessoa acaba não conseguindo se desprender. Existe aquele outro caso que a pessoa é tão apegada aos bens materiais, tão apegada à terra e aos bens materiais, que ela fica ali se segurando até o máximo que ela pode, e quando desencarna, permanece ali, permanece dentro da casa dela. Que são dois capítulos que falam por um agonizante e para logo após a morte. Então a morte
esse segunda parte já é a morte, vamos dizer assim. Aqui a gente está falando daquele que está agonizando. Fala, Pedro. Esses espíritos dificultosos, eles vão ser expulsos pelos vermes que vão... Ah, sim. Existem os casos dos suicidas, também que ficam presos ao corpo. Existe aqueles que acompanham, ficam no cemitério. Existe aqueles que voltam para suas casas e voltam à rotina normal, que acabam de uma certa forma prejudicando aqueles que estão dentro das casas. Só serão expulsos pelos bichos, os vermes que vão comer. E à medida que o corpo vai sendo destruído, vão sendo destruídos pelos vermes, o que acontece? Enfim, pela parte biológica lá mesmo, automaticamente eles vão se desprendendo. Mas às vezes até esse espírito, mesmo esse espírito que se desprende desse corpo, ele permanece dentro da casa. Você falou, é um espírito muito preso. Porque está preso à família, está preso à matéria, está preso à família, e ele está ali dentro da casa. Esse já é a outra parte aqui, é para logo após a morte. Então, a gente está falando sobre aquele que está agonizando, aquele que está se desprendendo do corpo, que está com o pé aqui, como diz o próprio Allan Kardec, e o outro no outro mundo. Então, ele está se desprendendo, ele está E qual a eficácia da prece nesse momento? Da prece, da meditação, da aceitação. É fazer com que esse espírito tenha um conforto, com que essa alma, né, porque está encarnada ainda, tenha um conforto de passar por todo aquele processo de desprendimento, que vem do desligamento dos centros de força, do centro vegetativo primeiro, que está lá no livro Nossa Vida no Além, do centro, que ela faz um estudo, que a doutora Marlene faz um estudo da obra de André Luiz, que desliga primeiro o centro vegetativo, depois o coronariano, lá a região do coração que está ligada aos sentimentos, e por último a parte cerebral que está ligada, o espírito está ligado. E ainda ele permanece com o cordão de prata, que depois é cortado. Que ela faz até uma alusão às parcas, aquelas entidades gregas que vinham para levar os mortos, para cuidar dos mortos. As parcas, ela fala. Isso tá lá no livro também. E aí que acontece o rompimento total. Por isso que o Emmanuel, quando perguntam para o Chico sobre a cremação, e ele fala que é justo, que pode haver a cremação, tem que esperar 72 horas. Até a doutora Marlene contava um caso para a gente, que o Freitas Nobre, o marido dela, foi até o centro crematório, lá de São Paulo, para se certificar que eles estavam colocando, deixando 72 horas o corpo para cremação. Aí a pessoa lá que fazia a cremação falou para ele, não, o senhor pode ficar sossegado, porque a gente sabe que os espíritas, eles pedem que fique 72 horas, mas a gente não crema antes de pelo menos 5 dias, ele fala, por conta da quantidade de corpos, também acaba demorando até mais tempo. Engraçado, que Jesus já nos deu essa lição, passou essa lição. Passou 3 dias. 3 dias? Para ele, o espírito dele se desprender totalmente. Então, o Pedrinho está falando da lição de Jesus. Apareceu na Maria. Apareceu 3 dias depois. Então, existe toda essa regra que o Emmanuel impõe, que ele fala, que ele orienta, né? Na verdade ele não impõe, ele orienta, e os espíritas vão até os centros crematórios, lá os lugares de cremação, e pedem para que espere todo esse tempo necessário, até o cordão de prata, cortar o cordão de prata, como a gente vê lá na obra do André Luiz. E por que é semelhante a o desencarne com é a expectativa? Quando você tem a expectativa do desencarne, você tem a mesma expectativa quando você vai reencarnar. E aí você passa por todo um processo também. No desencarne, vão desligando os centros de força. Aqueles 3 principais lá, todos, né, na verdade, mas os 3 principais começam pelo centro vegetativo e tal, lá, e depois passa para o coronário e tal, para o coronariano, e depois para o cérebro,
onde está o terceiro centro de força, o cérebro, e aí ele vai, é o esplênico, né, o cardíaco e o cerebral, para ser mais específico. E aí ele vai, e aí você fica com o cordão de prata. E quando você vai reencarnar, a gente viu com a Sandra semana passada, por que da prece? Para aquele que vai reencarnar também. Porque ele tem que miniaturizar lá o perispírito. Ele tem que diminuir o perispírito dele. Ele tem que, através da mente dele, ele tem que ficar, ele vai fazendo desligando do mundo espiritual e se ligando no mundo material, através da miniaturização do perispírito, que está lá no livro Missionários da Luz. Agora, a gente não poderia deixar de citar um livro que é assim, da literatura, não é nem da literatura espírita, e uma pessoa que não é da literatura espírita, mas que tratou exatamente com esse agonizante, que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Cujo livro, um dos livros dela, e o livro que trata sobre o agonizante é o qual livro? A Morte e o Morrer. A doutora Elizabeth Kubler-Ross é uma médica suíça e que se naturalizou americana, e ela fez o quê? Qual é o objetivo do trabalho dela? Ela foi acompanhando caso a caso de todos os aqueles doentes terminais. Foi acompanhando doentes terminais. E ela escreveu esse livro, A Morte e o Morrer, aonde ela vai seguindo os passos. Ela nos mostra os passos são os 5 passos que ela descreve no livro, A Morte e o Morrer, os 5 passos, os 5 estágios da morte. Um livro assim imperdível, porque ela vai entrevistando as pessoas e ela é uma médica psiquiatra e ela vai trazendo o que ela traz de benefício com esse livro para aquelas pessoas que estão nos hospitais, que muitas vezes não acreditam em nada, que não tem nenhum conhecimento da morte, que não tem nenhuma ligação assim com a parte religiosa. Porque a parte religiosa é que traz o quê? O consolo, que dá aquele respaldo nós necessitamos para quê? Para nós entendermos, para acompanharmos, entendermos, e traz aquele conforto, tanto que traz aquele conforto para a família e para o paciente. E ela fala dos 5 estágios. Em primeiro lugar, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação e, por final, a aceitação. Que a pessoa aceita que ela vai desencarnar e ela vai fazendo essas entrevistas, e ela escreve esse livro, um livro que todo mundo deveria ler, porque desmistifica um pouco a morte e traz um conforto. E ela traz uma coisa também muito importante. Essa médica é muito importante para a medicina, porque ela abre um espaço dentro da medicina para um estudo chamado tanatologia, que é o estudo da morte. Todo mundo sabe que tanatologia vem do grego, de Thanatos, que é o deus da morte. Então ela traz a oportunidade do estudo da tanatologia, que é onde você vai estudar os aspectos biológicos, psicológicos, afetivos e sociais da pessoa que está desencarnando. Então envolve todo mundo, biológico, o corpo as mudanças no corpo que ocorrem durante o processo do morrer, e que ocorrem após o processo do morrer também, que muito provavelmente vai ficar para a Sandra semana que vem, aquele aspecto, a mudança do perispírito, que há uma mudança também semelhante ao reencarne. Você miniaturiza o seu perispírito, e quando você passa para o outro lado, o que você faz? Você muda as características físicas dele, as características do seu perispírito, você não vai precisar mais de força, enfim. E isso daí é do outro capítulo. E ela passa os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos, porque envolve todo o temperamento,
toda a parte psicológica da família, de todas as pessoas que estão ali ao redor daquela pessoa, naquele momento tão difícil. Todos nós já passamos por uma situação dessa, pelo menos na grande maioria, todos nós já passamos por uma situação dessas, e é um momento muito difícil, o momento do desencarne. Sobretudo se você está acompanhando o momento do desencarne de uma pessoa, deve ser assim, inclusive bem mais difícil assim. Embora o Chico dizia que não há dor nesse momento. Há um torpor e a pessoa dorme, etc. Na sua grande maioria também, dependendo da evolução espiritual. Os aspectos afetivos, que envolvem a família, que eu estou falando agora, e os aspectos sociais, que envolvem o grupo, a família, a afetividade e a família. E isso tudo, ela trata ali no livro, inclusive da terapia do doente terminal. É um livro imperdível. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela esteve no Brasil num dos congressos da Associação Médico Espírita. Nós estivemos com ela lá no Congresso de Transcomunicação. Foi o primeiro congresso da Associação Médico Espírita, Congresso de Transcomunicação. Ela esteve no Brasil, uma pessoa assim de muito respeito. Ela tem outros livros, mas esse, A Morte e o Morrer, é um dos livros que ela trata sobre a morte e sobre o morrer, esses estágios e todos esses aspectos aí, biológicos, psicológicos, afetivos e sociais da morte e do morrer. A gente não poderia deixar de falar, eu já falei dela aqui, quando nós falamos do mesmo assunto, lá para trás, por coincidência, fui eu que falei, eu já tinha falado dela aqui, e do livro dela. E um outro livro que está sendo lançado pela Associação Médico Espírita do Brasil, que é o livro da Capelania Hospitalar. Esse daqui é a parte prática da ajuda às pessoas, não só que estão agonizando. Aqui a gente está na prece por um agonizante, mas por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão passando momentos difíceis. Então são aspectos teóricos e práticos da capelania hospitalar, espírita. São médicos e voluntários, não médicos, que se juntam e vão aos hospitais e tem todo um trabalho voltado para a capelania hospitalar. Um primor também de livro, todos os nossos amigos da Associação Médico Espírita do Brasil, posso dizer nossos amigos, porque eu trabalhei praticamente todos os congressos, e aí fizemos grandes amizades com todas essas pessoas que estão aqui, do Brasil inteiro, todos esses médicos que estão aqui do Brasil inteiro. Então eles ensinam, vai sair na próxima Folha Espírita uma reportagem sobre o livro. Eles ensinam como deve ser o procedimento dentro de um hospital, como deve proceder a questão religiosa, a questão da higiene, a roupa que deve usar e, sobretudo, a parte teórica, sobretudo, todo o trabalho que é feito na capelania hospitalar. A gente não poderia deixar de citar esses dois livros, esse que está sendo lançado, Capelania Hospitalar Espírita, Teoria e Prática, já tem à venda, está à venda aqui na livraria. Quando eu cheguei, eu desci, falei, eu vou fazer a propaganda, não sei se estava lá, mas já está lá. Vale a pena, é um trabalho voluntário bem interessante. E o livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross e o livro da doutora Marlene, Nossa Vida no Além, que faz um apanhado de toda a obra do Chico e vem trazer para nós a questão do momento da morte, pós-morte, vamos dizer assim. E todo o que implica nesse momento pós-morte. E as mensagens que esses espíritos dão através do Chico e vem mostrar o quê? Vem mostrar por quem eles são recebidos, como eles são recebidos, quem são esses acompanhantes, e como eles chegam no mundo espiritual em diversos temas, por diversas razões. Por um acidente coletivo, lá, por um acidente de aviação, ou por uma morte natural, ou por uma morte no hospital, enfim, acidente de automóvel. O Chico fez lá, durante a vida dele, milhares e milhares e milhares de mensagens. Trouxe milhares e milhares de mensagens para os pais, para as famílias,
desses espíritos. E essas mensagens não foram mensagens fortuitas, elas não vieram à toa. Elas vieram para nos ensinar alguma coisa também. Como é que funciona no mundo espiritual e como é que nós podemos interpretar essas mensagens. E foi feito um estudo pelo Paulo. O estudo foi feito pela Associação Médico Espírita de São Paulo. Foram analisadas as mensagens. Foi criado um livro que é A Vida Triunfa. O livro A Vida Triunfa, onde foi feita uma pesquisa científica das mensagens do Chico. Aonde há um resultado mostrando que 100% das mensagens, em 100% o Chico acerta em 100% das mensagens. Não há uma mensagem que fica qualquer dúvida assim. Ninguém, todos que foram entrevistados, todos que receberam mensagens dos espíritos, através da mediunidade de Chico Xavier, as mensagens são 100% corretas. Os espíritos estão ali, não houve nenhuma interferência. A Vida Triunfa está lá também para vender na livraria. Acho que quem assina a Folha Espírita pode escolher lá o livro. Nossa Vida no Além analisa essas mensagens, mostra como é o processo da morte e do morrer. Nós já tivemos esse curso aqui com a doutora Marlene, fizemos esse curso com a doutora Marlene aqui, e ele funciona ela vai mostrando nesse livro, Nossa Vida no Além, todo esse processo. E são os livros que a gente não poderia deixar de citar. É a obra de Chico Xavier, lógico, André Luiz, que vai lá através dos livros Obreiros da Vida Eterna. Missionários da Luz na Reencarnação, que tem lá a reencarnação do Dimas, que são capítulos e capítulos e capítulos sobre a reencarnação, que quando nós estudamos aqui, o doutor Marco Antônio Palmieri, nós fomos dividindo, ele não podia vir toda semana. Então ele dividia com ele, você também, né? Eu, ele, a Sandra, a doutora Marlene, a gente dividia os capítulos e toda vez que o doutor Marco Antônio Palmieri entrava aqui, ele perguntava, já reencarnou? Eu falava, não, ainda não. Ela fez um pedaço, eu fazia um pedaço, e para vocês verem como é complexa a reencarnação. A reencarnação do Dimas no livro Missionários da Luz. E no Obreiros da Vida Eterna, a desencarnação. E como ocorrem os diversos tipos desses espíritos que estão desencarnando, através de todo esse processo. São vários livros e a tanatologia, que é uma matéria que estuda o processo da morte e do morrer, que foi praticamente criado pela doutora Elizabeth Kubler-Ross nas faculdades de medicina. E aí Allan Kardec termina com a prece, onde ele diz assim, olha que interessante a prece por aquele que está agonizando, porque ela abrange todos esses aspectos. Bom, não poderia deixar de ser Allan Kardec, né? Não poderia deixar de ser. Nessa prece, a prece abrange todos os aspectos biológicos, psicológicos, afetivos e sociais, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross coloca lá no livro dela, e a doutora Marlene, Nossa Vida no Além, e nos livros que falam sobre o serviço voluntário. E ele diz assim, Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para voltar ao mundo dos espíritos, que é a sua verdadeira pátria. Que o possa fazer em paz, sob o amparo da vossa misericórdia. Bons espíritos, que a acompanhastes na sua vida terrena, não a abandoneis nesse momento supremo. Dai-lhe a força de bem suportar os últimos sofrimentos, porque deve passar neste mundo, para o seu adiantamento no futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de suas faltas os derradeiros lampejos de sua inteligência ou os que momentaneamente ainda lhe advenham. Fazei que o meu pensamento possa agir de maneira a ajudá-la a separar-se com menos dificuldades e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. E é assim que nós devemos pensar.
naquele momento. Eu sei, eu mesmo estou pensando, é fácil falar, né? Pode ser fácil falar, mas é assim que nós devemos agir. É assim que nós devemos nos preparar para a questão da morte. Tanto nós, quando formos desencarnar, quanto aqueles que nos são caros, vamos dizer assim, aqueles que, da nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão próximos a nós, que eles venham, que eles acabem desencarnando. Para que eles possam fazer o quê? Alçar voos fora do ambiente terrestre, fora do ambiente do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho. Que eles possam seguir adiante no processo do desencarne. Que eles possam alçar outros voos dentro desse processo do desencarne. E que eles não venham a se prejudicar, a nos prejudicar de menos, mas a prejudicarem a si próprios nesse processo do desencarne, a si próprios, e trazendo esse desconforto para o espírito deles. E que eles possam, sobretudo, nesse momento do desencarne, aonde nós estamos, nós com a nossa própria consciência, que nós possamos ter um alívio, e que nós possamos fazer um balanço da nossa vida, e ver na nossa bagagem. A gente traz a bagagem do mundo espiritual para a Terra quando reencarnamos. E quando deixamos o corpo, nós levamos uma outra bagagem. A bagagem das nossas experiências na Terra. Quero lembrar a todos, antes de terminar aqui, que domingo é o nosso almoço fraterno, é o almoço, a nossa feijoada, tradicional feijoada, pela segunda vez, porque o pessoal pediu e todo mundo estão repetindo, a Mara, o Silvio, os nossos, o Masterchef lá, como diz o Paulo que falou, eles são Masterchef. Os nossos Masterchef lá vão fazer a feijoada vegetariana, vão fazer a feijoada tradicional, e nós vamos estar lá no domingo, todos nós fazendo uma confraternização, como fazemos todas as vezes no almoço da creche. Vamos comparecer e vamos levar alguém junto, né, Sandra? Vamos levar alguém junto, algum amigo, para poder encher o salão lá e podermos arrecadar também os fundos para o nosso trabalho lá no Lago Alvorecer Marlene Norte. Então, se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode passar para outra parte. Sábado vai ter trabalho? Oi? Sábado. Vai ter trabalho normal. Sábado não.